Hoje vamos ver como é que podemos usar aquele sistema de gestão de bases de dados, um sistema de gestão de bases de dados, a partir do Python. Portanto, vamos usar o SQLite. Nós vimos na aula passada como é que podemos usar o SQL e o sistema de gestão de bases de dados. Agora vamos ver como é que podemos combinar isto com o Python. E é bastante simples, temos um módulo chamado SQLite 3, podemos importar para o nosso código e depois a partir daí temos acesso ao sistema de gestão de bases de dados e podemos executar comandos em SQL. Portanto, vamos ver como é que vamos fazer isso, como é que ligamos à base de dados, como é que pedimos um objeto chamado este cursor que vai executar depois os comandos SQL ou mais precisamente vai enviar para o motor de base de dados os comandos SQL para executar e depois devolver-nos os resultados. E vamos ver um exemplo prático de criar uma tabela e fazer algumas consultas usando o Python e o sistema de gestão de base de dados, o SQLite 3. Então vamos ver primeiro o que é que precisamos de fazer para usar o SQLite em Python. Nós vimos na aula passada que há várias tarefas que precisamos fazer para gerir os dados. Obrigado. Há várias tarefas que precisamos fazer para gerir os dados que são bastante comuns, têm elementos muito parecidos e por isso aquela linguagem SQL, Structured Query Language, foi criada precisamente para facilitar todas essas tarefas muito frequentes para gerir os dados. Portanto, permite-nos fazer facilmente coisas como criar tabelas, inserir registros, fazer consultas, especificando o que é que queremos consultar, filtrar os resultados, etc. O motor de gestão de bases de dados, além disso, está otimizado para gerir os dados. Portanto, não é só aquele aspecto da linguagem ser prática de usar, mas toda a parte que exige gestão dos ficheiros em disco, gestão das alterações na base de dados e assim, tudo isso está otimizado no motor de gestão de bases de dados. Por exemplo, em caso de haver falhas, garantir a integridade da base de dados, poder gerir um grande volume de dados, sem ser possível ocupar tudo em memória ou assim, e, no fundo, oferece uma interface standard que depois pode ajudar a ligar os dados que nós estamos a criar ou a usar com o nosso programa, ligá-los a outros programas também. Então, para fazermos isto em Python, para usar o motor de gestão de bases de dados em Python, o que nós temos que fazer é, primeiro, criar uma ligação à base de dados. Portanto, vamos dizer àquele módulo de interface com o motor de gestão de bases de dados, o SQLite 3, que queremos ligar a uma base de dados SQLite. Para isso, vamos usar esta função connect do módulo SQLite 3. Portanto, se vocês importarem diretamente o connect, podem usar assim. Se importarem o SQLite 3, será SQLite3.connect. E isto dá-nos um objeto que gera a ligação com a base de dados. O que isto faz também é dizer ao motor de gestão de bases de dados para abrir uma ligação com essa base de dados. Se essa base de dados existir, portanto o nome que está ali, este dbName, será o nome de um ficheiro com a base de dados. Notem que este ficheiro não é um ficheiro texto, é um ficheiro que será gerido pelo SQLite, portanto não vale a pena tentarmos abrir e aceder diretamente ao ficheiro. Mas se esse ficheiro existir, o SQLite vai abrir essa base de dados e vai-nos dar a ligação a essa base de dados. Se esse ficheiro não existir, o SQLite vai criar um ficheiro com esse nome, vazio, onde nós agora podemos criar as tabelas, inserir os dados e assim. Portanto, o primeiro passo é pedir uma ligação à base de dados e guardar o objeto que nos permite agora gerir essa ligação. Depois, se quisermos executar comandos SQL sobre essa base de dados, vamos pedir ao nosso objeto da ligação um objeto que permite enviar comandos SQL para a base de dados. Isso é dado por esta função cursor. Notem que esta função não recebe argumentos, mas precisam ter lá os parênteses para indicar ao interpretador que é para executar aquele método do objeto, portanto aquela função que faz parte do objeto. Esta vai-nos devolver outro objeto, que é aquele que nós podemos usar para executar comandos SQL. E este objeto tem este método execute, ao qual nós damos um comando SQL, exatamente como se estivéssemos a dar ao SQLite, e esse é executado depois pelo motor de gestão de bases de dados.
Há aqui um detalhe também que nós ainda não tínhamos visto, que é este commit. Para garantir a atomicidade das transações, quando nós mandamos fazer algo que altere a base de dados, essa alteração vai ficar provisoriamente na nossa perspectiva da base de dados, na maneira como nós estamos a ver a base de dados, mas não vai ser feita, não vai ser executada na base de dados até nós chamarmos o commit da ligação. A razão para isto, esta ideia da atomicidade, atómica quer dizer que não pode ser dividido, é porque há conjuntos de operações que nós podemos não querer que sejam executadas em separado. Por exemplo, suponham que vocês têm uma base de dados com contas bancárias e querem transferir dinheiro de uma pessoa para outra. Esse dinheiro tem de ser descontado na conta de uma pessoa e depois tem de ser somado à conta da outra. Essas duas operações têm de ser feitas em conjunto. Se falhar a transação, então nós queremos que falhe tudo e não seja feita a transferência. Mas nós não queremos que seja descontado o dinheiro numa pessoa e depois não apareça em lado nenhum, porque aí vai desaparecer o dinheiro da conta e depois não sabemos onde é que está. Para garantir isso, nós podemos fazer essas transações e depois chamar o commit. Se houver algum erro, nenhuma das transações é executada. Se funcionar, então todas as transações são executadas na base de dados. Portanto, a ideia aqui é que sempre que fazem alguma coisa que altera a base de dados, fazem todas as alterações que quiserem que sejam feitas em conjunto. Durante essa fase, se vocês fizerem perguntas à base de dados com esta ligação, vai-vos parecer que a base de dados foi alterada, portanto podem até testar se as alterações são as que vocês querem assim, mas só quando fazem o commit é que o motor de gestão de base de dados vai fazer a alteração na base de dados. E aí garante que todas essas alterações que vocês pediram até ao commit vão ser feitas, ou então, se houver algum erro, nenhuma vai ser feita. Em alternativa, também podem usar o rollback em vez do commit, se vocês não quiserem fazer a alteração. Vocês fazem, por exemplo, uns inserts na base de dados, ou criam uma tabela ou assim, mas depois arrependem-se porque não é isso que queriam fazer, alterar a base de dados, então podem fazer um rollback e volta tudo a ficar como está. No final, quando já não precisamos da ligação à base de dados, podemos fechar a ligação com o close. E aí dizemos ao motor de gestão de base de dados que já não estamos a usar aquela base de dados. Então vamos ver na prática como é que podemos usar isto. Vamos supor que temos um ficheiro de texto com projetos de renovação de praias e de zonas costeiras. Portanto, temos aqui primeiro o conselho, depois o nome do projeto, o custo e a prioridade da intervenção. Temos isto separado por ponto e vírgula e tudo num ficheiro de texto. Agora, o que queremos fazer é carregar este ficheiro de texto para uma base de dados. Para depois podermos facilmente consultar, por exemplo, todos os projetos de uma certa prioridade. Isso é fácil de fazer com o motor de gestão de base de dados. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é pôr isto tudo para uma base de dados SQLite. Então vamos planear o nosso programa. Basicamente, há aqui três partes. Primeiro, criar a tabela que nós precisamos. Outra parte é inserir os dados todos do ficheiro na tabela. E outra parte será perguntar ao sistema de gestão de bases de dados para pedir quais é que são os projetos com uma certa prioridade. Depois de decompormos o problema, podemos pensar em detalhe como é que vamos implementar. E aí, eu recomendo que façam assim. Começam por escrever o esqueleto do vosso código, em que cada função tem apenas a definição e a documentação. Notem que neste momento isto não faz nada, mas já nos permite ver o que é que as funções precisam, o que é que elas vão fazer, como é que encaixam uma na outra. Por exemplo, para criar a tabela, a função que cria a tabela sabe como é que é a tabela, porque a tabela será a tabela para guardar esta informação. Portanto, isso está na função. Precisamos é de lhe dizer em que base de dados é que a tabela vai ser criada, ou seja, qual é o ficheiro em que o SQLite vai guardar essa informação. Então, esta função createTable vai receber uma string, o nome da base de dados. Sim. Isto é esta ideia. Queremos organizar isto numa tabela para pedirmos os projetos que têm uma certa prioridade. Por exemplo, há aqui uns que têm prioridade média, baixa, elevada, e nós queremos depois perguntar quais são os que têm, por exemplo, prioridade elevada. E para isso é prático pôr na base de dados, porque depois é fácil fazer essas perguntas.
Então este será a primeira, criar a tabela, precisamos do nome da base de dados, depois temos de carregar para a base de dados os ficheiros, a tabela terá um nome fixo, será projetos, mas a função que carrega os dados precisa de saber qual é o nome do ficheiro com os dados, portanto o ficheiro de texto que tem isto tudo, esta informação, e qual é a base de dados para onde vai carregar esse ficheiro. Depois, precisamos fazer uma pergunta à base de dados para pedir todos os projetos com uma certa prioridade. Então esta função precisa saber qual é a base de dados à qual estamos a fazer a pergunta e qual é a prioridade que queremos. Depois de termos este plano do programa, agora podemos concentrar a criar e testar cada uma das funções sem nos preocuparmos mais com o encaixe disto tudo. Portanto, a ideia é vocês também decomporem o problema de implementar o vosso código a estes dois níveis de abstração. O nível mais alto, onde veem como é que as funções encaixam, e depois o nível mais detalhado, em que implementam e testam cada uma das funções. Portanto, tendo este plano, e assumindo que isto vai encaixar tudo, vamos agora concentrar em cada uma das funções. Aqui no início do nosso módulo, fizemos logo o import do SQLite 3. Vamos precisar deste módulo SQLite 3 para podermos usar o sistema de gestão de bases de dados. Para criar uma tabela, vamos seguir aquela receita que vimos. Criamos uma ligação à base de dados com este nome, portanto, para isso vamos ao módulo SQLite 3 e chamamos esta função, connect. Isto vai nos dar um objeto da ligação à base de dados, que agora nós podemos usar para interagir com a base de dados. Em particular, vamos criar um cursor. O cursor é aquele que envia para a base de dados os comandos SQLite e SQL e recebe os resultados. Guardamos esse objeto aqui, chamamos de cursor também, e agora vamos executar o código de criação da tabela. Criar uma tabela em SQL é create table, damos o nome da tabela, neste caso project, e depois especificamos quais são as colunas dessa tabela. Então vamos ter primeiro o conselho, que é do tipo text, porque será é esta parte aqui, Marinha Grande, Lourinhã, etc. Portanto, é texto. Depois temos o nome do projeto, é texto também. Se vocês estiverem a escrever isto no Spider, podem fazer isto tudo na mesma linha. Aqui, para caber no slide, eu terminei ali a string, pus o mais e continuei a string em baixo. Mas foi só para isto ficar aqui com o tamanho do slide. Depois temos o custo. O custo será um número com casas decimais, um float. Podemos pôr ali. Prioridade é texto também. E agora vamos especificar a chave primária. É importante especificar a chave primária para garantir que certas restrições da base de dados sejam cumpridas. Nomeadamente, neste caso, com a chave primária, nós não queremos que o sistema de gestão de bases de dados permita inserir registros duplicados. Porque depois, se fizermos uma listagem dos projetos que nos interessa, vão-nos aparecer 2 vezes ou 3 vezes o mesmo projeto se nós nos enganarmos na inserção. Então, ao dizer que o nome é a chave primária, estamos a dizer ao motor de base de dados que não pode haver 2 projetos com o mesmo nome. Isso seria um erro. Portanto, se alguém tentar inserir um projeto com o nome de um projeto que já existe, ele não vai deixar, porque senão depois há confusão entre os projetos. Uma alternativa seria criarmos um identificador único para cada projeto, um número de projeto ou uma coisa assim, isso também acontece. Por exemplo, no vosso caso, vocês têm números de alunos, porque em teoria poderia haver 2 alunos exatamente com o mesmo nome. Portanto, não vamos usar o nome como chave primária. Mas não pode haver 2 alunos com o mesmo número, senão depois era uma confusão para lançar notas e assim, não é? Portanto, aí há essa restrição na base de dados dos alunos, em que o número de alunos tem de ser diferente para todos. O mesmo com o número do cartão de cidadão, etc. Portanto, aqui vamos assumir que não queremos projetos com o mesmo nome, portanto, o nome será a chave primária e garantimos que o nome identifica sempre um único projeto. Depois de executarmos este código, sim. Diz? Esta função, cursor da ligação, devolve um objeto que é capaz de executar comandos SQL e receber os resultados. Esse é aquele que chamamos de cursor também. Chama-se cursor a esse objeto. Portanto, esse é o objeto que nós usamos para depois enviar comandos para o motor de gestão de bases de dados. E enviamos comandos com este método execute desse objeto cursor. Portanto, o execute recebe uma string com o comando SQL. Notem que o interpretador de Python não sabe interpretar SQL. Portanto, isto aqui é simplesmente uma string. Só que esta string vai ser enviada para o motor de gestão de bases de dados, o SQLite, e esse sim sabe interpretar o SQL. Portanto, vai executar aquele mini programa que nós lhe mandamos.
Depois de dizermos para criar a tabela, esta alteração não é imediatamente feita na base de dados. Pode haver outras alterações que nós precisássemos fazer ao mesmo tempo e então o sistema de gestão de base de dados está à espera que nós digamos que é no fundo, executar todas aquelas alterações. E agora fazemos isso com o commit, e com o commit, então, todas as alterações são feitas na base de dados e é criada a tabela. No final disto, podemos fechar a ligação, porque agora já não precisamos de fazer mais nada, pelo menos nesta função. Portanto, a receita será sempre esta. Criamos uma ligação com o connect, pedimos o cursor à ligação, usamos o execute do cursor para fazer o que precisamos fazer. Se fizermos alterações, fazemos o commit, ou o rollback, se nos arrependemos das alterações. O commit é feito na ligação, portanto todas as alterações estão temporariamente no objeto da ligação e depois são feitas na base de dados. E depois fechamos a ligação para dizer que já não precisamos de usar a base de dados nesta função. E este será o padrão que nós vamos usar em todas as funções que acedem à base de dados. Então agora vamos testar a nossa função. Corremos o nosso programa e agora fazemos create table test.db. Se nós fizermos F5 no nosso programa, vamos estar a trabalhar na mesma pasta onde gravámos o código e então este test.db vai ser criado nessa pasta também. Para saber como funcionou, uma forma prática de fazer isso é abrirmos o SQLite, portanto, se vocês descarregaram o executável, podem pôr o executável na própria pasta. Isso no caso do Windows, se usarem Linux, já tem o SQLite instalado, é só abrir a consola na pasta e chamar o SQLite 3. Portanto, correndo o SQLite 3, vai-nos aparecer algo assim, agora a versão depende da versão que vocês tiverem, mas temos este comando do SQLite 3, o .open, lembrem-se que comandos específicos do SQLite 3 começam com um ponto. .open faz a ligação a uma base de dados que nós especificamos. Portanto, se estivermos a correr o SQLite 3 na mesma pasta onde criámos aquela base de dados, podemos fazer .open test.db, porque este é o nome do ficheiro que nós criámos, e agora podemos ver que tabelas é que existem lá. Podem fazer .tables, este é um comando específico do SQLite também, ele diz-vos quais são as tabelas, ou então .schema, ele diz-vos quais são as instruções de criação das tabelas que nós temos. Portanto, podemos ver se foi criada a tabela projetos da forma correta. Para sair do SQLite 3, podem fazer .quit e saem da consola. Portanto, isto será uma forma de vocês testarem independentemente se as vossas tabelas foram criadas. Abrem a consola do SQLite e verificam como está a base de dados. Outra maneira de fazer isto, se vocês quiserem, isto é opcional, é só mesmo para quem quiser. Há alguns programas, por exemplo o SQLite Man ou o SQLite Browser, que são gratuitos, vocês podem instalar e que permitem consultar uma base de dados SQLite. Portanto, estes programas são gráficos, têm uma janela, vocês fazem File Open, abrem a base de dados que querem ver e depois diz-vos quais são as tabelas que têm, quais são os campos e assim. Portanto, se vocês quiserem, podem instalar um programa destes e podem consultar, no fundo, a base de dados desta forma mais visual. No entanto, isto não é obrigatório, portanto, o que vocês precisam mesmo para esta disciplina é só o SQLite 3. No caso do Windows, basta pôr o executável na vossa pasta de trabalho. Se usarem Linux ou Mac, já devem ter o SQLite 3 instalado, basta correr SQLite 3 na consola. Agora, temos aqui um problema quando, da primeira vez que nós corremos a nossa função, createTable, ela funciona. Se nós fizermos da segunda vez, ou se corrermos novamente createTable, vai-nos dar este erro. Esta vai, no fundo, lançar esta exception que diz que a tabela já existe. Vocês não podem criar uma tabela numa base de dados com um nome igual a uma tabela que já existe. Isto dá-vos um erro, não podem ter duas tabelas com o mesmo nome. E isto é inconveniente, porque se isto acontece no nosso programa, o que acontece é que há aqui, quando nós executamos este comando no cursor, este comando SQL, vai haver esta exception e isto é um erro de execução no nosso programa. Então, se isto estiver a acontecer no nosso programa, o programa para de correr e aparece-nos aquele erro do Python. O que não é conveniente que, sempre que haja um problema destes, alguém tentar criar uma tabela que já existe ou assim, o nosso programa parar.
Para evitar isso, existe esta construção no Python que nos permite capturar os erros que ocorrem e dizer ao interpretador o que é que deve fazer, em vez de parar o programa, o que é que deve fazer nesse caso. Então nós criamos um bloco aqui com o try 2 pontos, e temos um bloco de código, e depois temos o except, especificamos qual é o tipo de erro que queremos capturar, e dizemos neste bloco o que é preciso fazer se esse erro ocorreu. Se ocorrer um erro no try, esta parte do código é interrompida, mas o interpretador vai continuar naquele ramo except que corresponde ao erro que ocorreu. Vocês podem até pôr simplesmente except 2 pontos e têm um ramo que captura qualquer erro que ocorra. Todas as exceções que ocorram ali passam para aquele ramo. Mas isso é perigoso porque pode haver alguns erros que vocês não queiram ignorar. Por exemplo, se o utilizador tenta interromper o programa com Ctrl+C, ou se há algum erro mesmo no código que vocês queiram ver que aconteceu. Portanto, normalmente o melhor é que há algum tipo de erro que nós queremos ignorar, queremos passar à frente ou processar de alguma maneira, e então vamos especificar ali no except que é só para esse tipo de erros. Outros erros, nós queremos que o programa pare porque queremos ver o que é que aconteceu. Então vamos fazer isso aqui. No módulo SQLite, nós temos um objeto destas exceptions, destes erros, que se chama error, que é o antepassado de todos os erros aqui do SQLite. Então, desta maneira, nós podemos dizer, para tentar executar este comando SQLite e fazer o SQL e fazer o commit, e se houver um erro aqui que seja um erro da base de dados, então nós não queremos que o nosso programa pare. Queremos que o nosso programa continue, mas que avise o utilizador que houve ali um problema a criar a tabela. Então fazemos assim. Tentamos criar a tabela, fazemos o commit no bloco do try. E depois criamos um bloco except para os erros do SQLite. Portanto, vamos buscar esta classe error do SQLite 3. E sempre que isto for interrompido por causa de um erro na base de dados, vamos simplesmente imprimir, houve um erro, não conseguimos criar a tabela. Mas o nosso programa agora não para. Simplesmente dá essa mensagem e continua. Portanto, quando criamos a tabela da primeira vez, começarmos com a base de dados vazia, não há problema. Se criamos a tabela da segunda vez, isto vai dar um erro no motor de gestão de base de dados. Ele vai lançar esta exception, mas nós capturamos-la aqui e simplesmente imprimimos, não é possível criar a tabela. Mas, entretanto, o nosso programa, se estivesse a correr, continuava a correr, não parava por causa disto. Okay? Então, desta maneira, nós conseguimos capturar erros que possam ocorrer e convém fazer isto especificamente para aqueles erros que nós sabemos que podemos ignorar. Portanto, neste caso, será simplesmente o utilizador enganoso que tentou criar a tabela que já existia, portanto, não há problema, podemos só avisar e passar à frente. Então agora queremos carregar do ficheiro estes dados todos para a base de dados. Vamos criar esta função para carregar os dados na base de dados e a receita será a mesma. Obtemos uma ligação àquela base de dados, obtemos o cursor que nos permite executar os comandos SQL, mas agora não é só inserir na base de dados, temos também de ler do ficheiro. Então vamos ler daquele ficheiro todo com o readline. Isto vai-nos dar ali naquela variável line uma lista de strings com todas as linhas do ficheiro. Portanto, vamos ter uma lista com esta string no primeiro elemento da lista, esta string na segunda e assim por diante. Sempre que há mudança de linha, fica num elemento diferente da lista. Então agora podemos percorrer esta lista de strings, que tem as linhas do nosso ficheiro todo, e para cada uma delas vamos tentar inserir os dados na base de dados. Se houver um erro na base de dados, por causa dos dados que estão aqui, então vamos dizer que houve um erro nesta linha. Mas depois tentamos inserir a seguinte. Portanto, desta maneira, se houver alguma linha, por exemplo, que tem um formato errado ou alguma coisa que não é compatível com a base de dados, ou, por exemplo, tem o mesmo nome do projeto ou algum problema desses, nós simplesmente avisamos que houve um erro nessa linha, mas continuamos na próxima. Se houver um problema qualquer que não seja da base de dados,
Por exemplo, a linha não tem o número certo de elementos ou algo desse género, então queremos que o nosso programa pare. Outro tipo de erro, o nosso programa vai parar. Mas aquele erro especificamente de não conseguir inserir na base de dados, então passamos à frente, não deu para pôr aquela, vamos pondo a próxima. E agora, o que é que fazemos aqui no meio? Vamos limpar o caractere que está ali extra, que muda de linha, não se esqueçam disso. Se vocês tiverem no final da linha um número e estiverem a converter o número de string para número mesmo, podem ignorar aquele caractere newline, porque na conversão o float, por exemplo, ou o int, vão ignorar isso. Mas se vocês têm texto, é especialmente importante livrarem-se de qualquer espaço em branco que esteja no fim. Pode haver ali tabs, espaços, há sempre a mudança de linha, é importante tirar isso, que é para não ficar depois agarrado ao texto que vocês têm ali. Então vamos pegar na linha e usar o método strip. O método strip limpa espaço em branco nas extremidades da string. E ao resultado do strip, ou seja, a string já limpa, vamos usar o split pelo ponto e vírgula. E vamos partir ali numa lista de strings por aquele ponto e vírgula. Agora, podemos criar este comando SQL. Vamos ter de fazer insert into project value, é o comando SQL para inserir na tabela, e temos de pôr os valores pela mesma ordem que temos nas nossas colunas. Portanto, as nossas colunas são o conselho, o nome, o custo e a prioridade. São todos textos, exceto o custo, e então vamos ter de criar aqui o nosso comando de inserção. Portanto, vamos criar esta string, insert into project values, abrir parênteses, e depois, entre aspas, temos de pôr o conceito. Entre aspas, o nome do projeto, depois o número que corresponde ao custo, esse não tem aspas, que é um número, e entre aspas, a prioridade. Para fazer isso, vamos aproveitar o formato da string, que nos permite inserir valores em substituição daquelas chavetas. Nós já vimos um exemplo disto, mas recapitulando, pomos as chavetas e o índice do argumento. Neste sítio, chaveta 0, vai o primeiro argumento do formato. Neste sítio vai o segundo, neste o terceiro, neste o quarto. Lembra-se que o índice começa a 0. E agora vamos chamar o formato nesta string para nos dar uma string com isto substituído pelos valores que queremos. E os valores que queremos são o primeiro elemento desta lista dos fragmentos, do split, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Portanto, partimos uma linha destas pelo ponto e vírgula e vamos pôr o primeiro fragmento ali como o conselho, o segundo como o nome, o valor, o custo e a prioridade. Agora, um detalhe quando vocês fazem isto é que quando o formato vai pegar numa string e inserir aqui dentro, copia exatamente a string. Quando nós mandamos para o SQL tem de perceber que aquele texto, por exemplo, Marinha Grande, é uma string, não é o nome de uma coluna ou uma coisa assim. E então tem de receber aquilo entre aspas. Por isso é que as aspas estão aqui na própria string do comando SQL. Esta tem aspas à volta, este também que é o nome, mas este já não tem, porque este é o número. Nós vamos copiar o número que vem ali, aquele 720.000, vamos copiá-lo para aqui, mas não vamos pôr aspas, porque senão ficava uma string em vez de um número do ponto de vista do SQL. Portanto, lembrem, se quiserem, façam umas experiências com isto para ver como é que fica o comando SQL, mas lembrem-se que o que estamos a compor aqui é o comando para enviar para o motor de gestão de bases de dados. Portanto, temos de o escrever corretamente para ser interpretado pelo SQLite. Agora que isto está criado, vamos usar o execute, executamos aquela string com aquele comando e depois fazemos o commit. Como estamos a inserir valores na tabela, estamos a fazer alterações na base de dados, precisamos do commit. Se alguma coisa correr mal aqui, se for um erro do SQLite 3, o nosso programa vai simplesmente dizer que aquela linha deu um erro e passar à próxima. Agora vamos testar isto. Em alternativa, vocês também poderiam pôr o commit cá para baixo. Portanto, se quisessem inserir tudo de uma vez, o commit poderia ficar fora do ciclo. Então vamos fazer load project para a txt testdb. Este testdb é o mesmo ficheiro onde nós já criámos a tabela, portanto a tabela já existe. Notem que
esta função cria a tabela, esta assume que a tabela já existe, não cria a tabela. Isto é bom fazer assim porque a tabela só tem que ser criada uma vez, enquanto que esta função pode ser chamada várias vezes se tiverem vários ficheiros para carregar para a tabela. Portanto, não é conveniente que esta esteja a tentar criar a tabela sempre que carrega um ficheiro. Então vamos carregar os dados deste ficheiro texto para esta base de dados e agora podemos verificar com a consola do SQLite 3. A maneira de fazer isto é, vamos novamente abrir a ligação à base de dados dentro do SQLite 3 e agora podemos fazer select tudo dos projetos. Select asterisk from project dá-nos toda a informação que está nos projetos. Já agora aqui um detalhe, nós criamos a tabela dos projetos com P maiúsculo, project. Aqui estamos a fazer o select com P minúsculo. No SQLite, tanto faz se usam maiúsculos ou minúsculos, conta como sendo a mesma coisa. Em geral, convém vocês serem consistentes na forma como usam os nomes, mas ali é só para dar um exemplo. Em muitos casos eu também tenho feito os comandos SQL em maiúsculos, isto é uma convenção, para vermos exatamente, vermos melhor quais são os comandos, mas também podem escrevê-los em minúsculos, não é preciso ser em maiúsculos. Então, isto diz-nos o que é que está na tabela projetos e nós podemos verificar se é o que corresponde ao ficheiro. Em alternativa, também podem consultar a tabela se usarem um daqueles programas extra para ver o que está lá, mas isto é opcional, na verdade não precisam disto, podem usar o SQLite. Agora, nós queremos ver quais são os custos do projeto com o nome. Vamos ver aqui alguns exemplos de perguntas que podemos fazer à base de dados e que podemos até experimentar diretamente na consola. Por exemplo, ver os custos dos projetos cujo nome começa com arriba. Para fazer este tipo de pedidos, estas condições, nós podemos usar este operador like, que é como, em que estamos a dizer que o nome é do género disto, é como isto, e com este operador nós podemos usar o sinal de percentagem para indicar qualquer coisa. Portanto, o nome tem que ser começado por arriba e depois qualquer coisa a seguir. E desta maneira ele identifica-nos todos os que começam por arriba ou arribas ou qualquer coisa que comece com este texto. Portanto, vocês podem, usando este operador like, apanhar os registros que tenham um campo de texto especificando uma parte do texto e depois podem ter a percentagem. Se tiverem a percentagem à frente, quer dizer que o texto tem de começar com aquela string. Se vocês puserem percentagem antes e depois, quer dizer que o texto que está lá pode aparecer em qualquer sítio na string. Por exemplo, projetos que têm praia no nome. Temos aqui todos os que têm praia. Notem que isto não é sensível às maiúsculas e minúsculas, portanto, tanto vem praia com maiúsculas como praia com minúscula, e vocês desta maneira podem selecionar registros de acordo com um padrão no texto. Okay? Os espaços, o que nós eliminamos aqui no strip, sim, mas o strip só elimina os espaços em branco, já estou a andar ao contrário. O strip elimina os espaços em branco nas extremidades da string, não dentro da string. Portanto, se fizermos o strip a esta, vai eliminar ali o new line, que está na extremidade, mas não vai mexer nestes aqui. Porque senão tinha pouca utilidade, que estragava tudo, não é? Portanto, o strip só tira o que está nas extremidades. Se houvesse espaço em branco antes, também tirava dali, okay? Mas não os do meio. Portanto, com este operador like, vocês podem selecionar campos de texto por uma substring aproximada. Têm também a possibilidade de acrescentar esta diretiva distinct no select para vos dar apenas os diferentes, os resultados diferentes. Por exemplo, se nós fizermos o select
dos concelhos, nós temos aqui concelhos que estão repetidos. Por exemplo, Lourinhã aparece 3 vezes. Se nós selecionarmos os concelhos, aparece Lourinhã 3 vezes. Se nós fizermos o select com distinct, não aparece repetidos. Portanto, só aparece os diferentes e aparece-nos, neste caso, a lista dos concelhos diferentes que nós temos. Podemos fazer o mesmo com as prioridades. Se selecionarmos a prioridade distinct dos projetos, aparecem só 3 linhas, que são as 3 prioridades que temos. Portanto, não aparecem as repetições todas. Agora, como é que nós fazemos isto usando o Python? Nestes exemplos todos, não façam tanto barulho, por favor. Nestes exemplos todos, nós estamos a fazer estas consultas diretamente na consola do SQLite. Portanto, não estamos a trabalhar em Python, estamos a trabalhar em SQL diretamente na consola do SQLite. Mas nós queremos ligar isto ao Python e queremos fazer as consultas a partir do programa de Python. A maneira de fazer isso é, seguimos a mesma receita, fazemos a ligação com a base de dados, pedimos o cursor e executamos agora no cursor o comando select que nós queremos. Por exemplo, vamos selecionar todas as praias da nossa base de dados de projeto. Portanto, selecionamos todas as colunas da tabela Project, onde o nome tenha praia algures. Portanto, nome, like e depois porcentagem, praia, porcentagem. Quando executamos este comando, o cursor vai guardar o resultado. E nós agora podemos pedir o resultado, podemos pedir um de cada vez ou podemos pedir todos, normalmente é o mais prático, com este método de fetch all. E isto vai nos dar uma lista de tuplos em que cada tuplo é um dos registros que nós recebemos. Portanto, neste caso, nós vamos pedir os valores de todas as colunas, por isso o que vem aqui nestes tuplos são os valores de todas as colunas por ordem. O primeiro será este, Marinha Grande, Porão da Praia de Vieira, etc. O segundo, o terceiro, o quarto e todos os registros que nós obtínhamos aqui, vamos obter no Python como uma lista de tuplos. Fetch all dá a lista com todos os resultados do select. Podes fazer ou é fetch one, mas não é específico, é por ordem. Portanto, não especificas qual é que queres. Por isso é que é mais prático pedirem logo todos, ficam logo com a lista de todos. Depois de ter isto, nós podemos guardar esta lista algures e podemos fechar a ligação. Portanto, a ideia aqui é que nós vamos usar o cursor para executar um comando select e depois usamos o fetch all do cursor para obter a lista com os resultados. E os resultados são uma lista de tuplos em que cada tuplo corresponde a um registro e os valores do tuplo são os valores das várias colunas por ordem, das colunas que nós selecionamos. Portanto, vamos criar uma função para fazer isto. Para nós não termos de estar a fazer isto tudo sempre que vamos fazer uma pergunta à base de dados, vamos organizar isto numa função auxiliar que faça estas perguntas. Além disso, vamos aproveitar que há aqui um campo no cursor que depois de fazer uma pergunta com o select vai ter uma descrição das colunas que nós pedimos. O formato da descrição parece um pouco estranho, mas tem este formato para ser compatível com outras interfaces de bases de dados, mas basicamente é um tuplo que tem tantos tuplos quantas as colunas que nós pedimos. E o primeiro elemento de cada um desses tuplos é o nome da coluna. Portanto, se nós pedimos todas as colunas desta tabela, com o asterisco, vamos obter um tuplo que tem estes tuplos todos, um para cada coluna, e o primeiro elemento de cada tuplo é o nome dessa coluna, neste caso são todas, concelho, nome, custo e prioridade. Desta forma, nós podemos ter não só os resultados, que são os valores dos registros que estão na tabela, mas temos também a descrição de quais são os nomes das colunas que foram selecionadas. Vamos então usar isso para criar uma lista de dicionários onde organizamos esta informação, da mesma maneira como fizemos na aula passada. Então, esta função
faz a pergunta à base de dados, vai receber o nome da base de dados e a pergunta que queremos fazer, o select que queremos fazer. Vai ligar-se à base de dados, pedir o cursor, executar aquele select e vamos pôr ali em record a lista de todos os resultados. Estes resultados, o fetch all, vai ser esta lista com os valores dos registros que nós selecionamos. Além disso, temos também aqui na descrição, no description, no cursor, os nomes das colunas que foram selecionadas. Portanto, podemos agora começar com o nosso resultado final com uma lista vazia e para cada um dos registros vamos criar um dicionário que tem como chave o nome da coluna para aquele valor, cada uma das colunas, e como valor o valor associado. Para isso fazemos este ciclo, que vai do 0 até ao número de valores que nós temos aqui. Portanto, neste caso, estes são 4 valores, portanto vai do 0 até ao 3, dá-nos 4 iterações. E vamos buscar na descrição o nome da coluna. Portanto, será o description do índice e x, são estes tuplos, e será o elemento 0 de cada tuplo, que é onde está o nome. O resto não interessa, é só para compatibilidade com outras interfaces. E vamos fazer o append de cada um desses dicionários para a lista. Desta maneira, esta função faz a pergunta à base de dados e depois organiza o resultado numa lista de dicionários onde nós vemos logo os campos. Então podemos testar, vamos fazer a pergunta à base de dados TestDB e vamos selecionar tudo dos projetos. E obtemos uma lista de dicionários que tem para cada registro o nome da coluna e o valor. E tudo aos pares. Portanto, o conceito Marinha Grande, custo 720.000, etc. E obtemos isso para cada registro. Portanto, agora é fácil nós pegarmos no resultado desta pergunta e trabalhar com ele como quisermos. Podemos aqui já ver como é que podemos resolver o nosso problema, fazer a pergunta, por exemplo, por todos os projetos de prioridade baixa, é este, todos os de prioridade elevada e média, etc. Portanto, basta criarmos aquele select, onde especificamos a prioridade que nós queremos. Já agora, notem que, enquanto project aqui nesta query não está entre aspas, porque o motor de base de dados vai interpretar isto como o nome da tabela, o baixa aqui está entre aspas. A prioridade é o nome da coluna, portanto também não tem aspas, é para ser interpretado, mas isto é uma string que aparece lá no valor. Portanto, tem de pôr entre aspas ali. Então agora já sabemos como é que vamos resolver a última função, criar a última função, que é devolver-nos os projetos de uma certa prioridade. Nós recebemos aqui o nome da base de dados e a prioridade que queremos. Vamos criar a nossa pergunta à base de dados. Portanto, será selecionar tudo dos projetos. Isso parece que quanto menos vocês estão, mais barulho conseguem fazer, um bocado estranho. Não façam tanto barulho, por favor. Vamos fazer aqui esta query, selecionar asterisco from project, where, prioridade, igual, e agora o que temos de pôr aqui tem de ser o que vem naquela variável, porque esta função tem de servir para várias prioridades. Por isso, pomos ali aquela chavetas 0 e vamos usar o formato para substituir ali dentro a prioridade. Agora, lembrem-se deste detalhe que precisamos das aspas à volta das chavetas para depois, na nossa query, o texto que está lá, aquela string, ficar entre aspas. Porque senão o SQL depois não percebe o que é que nós lhe estamos a dar. E agora podemos testar. Vamos pedir a prioridade baixa da nossa base de dados e vamos receber uma lista com um registro que é o único que tem prioridade baixa. Sim? Sim. No SQL vocês podem também usar plicas em vez de aspas. Agora, se vocês estão a iniciar a string com plicas, dá mais jeito de usar aspas lá dentro, porque se põe uma plica, ele pensa que acabou a string. Se começarem a string com aspas, então podem usar plicas lá dentro. Okay?
A razão principal para haver duas maneiras de definir a string é precisamente poder ter a outra dentro da string. E assim podemos testar se a nossa função está a funcionar. Agora, podemos aproveitar o código que temos até agora para criar uma função que nos dá todos os projetos organizados num dicionário em que as chaves são a prioridade. Todos os projetos com prioridade alta ficam na entrada alta do dicionário, todos com média na média e todos com baixa na baixa. E fazer isto para todas as prioridades que existam na base de dados. Portanto, isto será uma função projetos por prioridade, em que só precisa de receber o nome da base de dados, porque esta função vai ver quais são as prioridades que há na própria base de dados, não recebe isso. E a maneira como podemos fazer isto é com esta pergunta. Vamos selecionar distinct, portanto só os diferentes, da prioridade na tabela projetos. Portanto, isto vai selecionar só as prioridades, mas como pusemos o distinct, não vai conter repetições. Se houver vários com prioridade média, só aparece uma vez o médio. Então agora podemos ir, criamos o nosso dicionário de projetos por prioridade vazio, pedimos à base de dados qual é que são as prioridades que existem lá, diferentes, e agora, para cada uma destas prioridades, quaisquer que sejam, nós vamos receber aqui uma lista de dicionários com cada uma das prioridades. Para qualquer uma destas, nós vamos buscar o valor desta prioridade. Notem que o dicionário, como nós só estamos a selecionar a coluna prioridades, aqui, o nosso dicionário, a nossa lista de dicionários só vai ter prioridade e a prioridade de cada um dos resultados. E como nós estamos a selecionar distinct, só vão aparecer três: prioridade baixa, prioridade média e prioridade alta. Então vamos a cada uma deste dicionário, a cada dicionário desta lista, vamos buscar o valor da sua prioridade. E agora vamos criar uma entrada neste dicionário, que será a lista que obtemos fazendo uma pergunta por todos os projetos com essa prioridade. Portanto, estamos a criar no nosso dicionário 3 entradas, neste caso, uma para cada prioridade, e cada uma delas obtém a lista de todos os projetos que têm essa prioridade. O resultado será assim: nós queremos organizar por prioridade. Se vocês quiserem ver quais são as chaves que um dicionário tem, podem usar este método key. Dá-vos simplesmente a lista das chaves do dicionário. E podemos ver que nas chaves deste dicionário agora está média, baixa e elevada. Estas são as 3 prioridades que há na nossa base de dados. E para cada uma destas entradas neste dicionário, nós temos a lista de todos os projetos que têm essa prioridade. Portanto, desta maneira, nós organizamos toda a base de dados num dicionário que separa as várias prioridades. Agora, qual é a mensagem principal disto? Este tipo de coisas, selecionar aqueles que têm uma prioridade, organizar e assim, é mais chato de fazer, mais laborioso, se vocês quiserem fazer tudo só com o Python. Porque todas estas funcionalidades do select, inserir dados, etc., são-vos dadas praticamente de borla pelo motor de gestão de base de dados. Portanto, quando nós estamos a gerir dados mais complexos, compensa despejar tudo para uma base de dados e depois usar um motor como o SQLite 3 para nos ajudar a trabalhar com os dados. Resumindo, com o Python nós conseguimos fazer praticamente tudo o que quisermos com os dados, desde gráficos, cálculos, ajuste de modelos, coisas assim. E, portanto, é uma linguagem genérica bastante poderosa para isso. No entanto, para aqueles problemas específicos da gestão de base de dados, que nós poderíamos fazer em Python, nós vimos na aula passada, na semana passada, alguns exemplos disso, mas têm tarefas tão específicas que compensa usar um motor especializado para a gestão de base de dados. Não só por causa da linguagem do SQL, que nos facilita estas coisas, mas também por técnicas específicas que têm para gerir grandes volumes de dados, se o ficheiro for muito grande, para garantir que se falha a eletricidade ou o computador encrava ou assim, não vos estraga os dados todos por causa disso. Enfim, há uma data de coisas que o motor de base de dados garante, seria difícil estarmos a implementar nós. Portanto, combinar os dois pode ser uma solução bastante boa quando temos que trabalhar com volumes
de dados grandes ou quando queremos fazer perguntas mais sofisticadas à base de dados.